Bom dia, bom dia. Filho, Bom dia, galera. Tudo bem? Quem tá chegando? professor, nada aconteceu. Eu ganhei o Saturno. Que bonitinho. Que A Sol não dá pra pegar ela na mão. Ela tá muito. Professor, o pessoal tá pedindo a senha para entrar na reunião. Eu vou mandar aqui no chat, porque o chat do Unimestre não tá funcionando. Eu tentei mandar mensagem ali e não tá Daí eu funcionando. mando no grupo. Isso, por favor, tá? Vou te mandar aqui a senha, peraí. Vou mandar o ID primeiro, tá? Não, ID não precisa, porque tem lá o. Porque tem lá. Apesar que tem umas pessoas que não conseguem. Deixa eu botar aqui pra, de qualquer forma, já... Bota o ID e a senha que eu boto lá no grupo. Ô, garoto. Ó, ID e a senha. Filho. Copiar. Pular. Filho? Não. Ó, e essa é a senha. Dá pra ver. ID. E eu vou botar lá a senha. Vamos aguardar um pouquinho para a galera chegar, porque hoje, infelizmente, ele não sei o que está acontecendo. Eu vou até transmitir minha tela aqui para vocês. Olha só. Aqui fica assim, ó, tá com essa janela conectando e não conecta. Eu não sei se vocês estão tendo acesso, mas o do prof aqui não está aparecendo. Ó, ele não sai disso aqui, ó, conectando. Mas isso aconteceu hoje, professor? Sim, só hoje, claro. Só Porque agora. o meu já estava assim desde ontem. Então pode ser que seja um errinho de sistema, né? Às vezes ele atualiza, daí acontece essas situações aí. Eu peguei e entrei no chat ontem, umas 10 horas por aí, tava assim, os de artes, para ver se tinha senha, ID da reunião para hoje. Sim, não, mas aí tá aqui, né? Aqui tá dando para entrar normalmente, ó. Quer ver, ó? Apaga o desenho ali, alguém Aqui. que fez, o seu professor, não sei. Ó, tá vendo aqui, ó? Aqui aparece todos os conteúdos. Opa, caramba. Aqui, ó. Só o chat mesmo. É só o chat que não tá funcionando, mas tá aqui, ó, o link de acesso da nossa aula. Só não aparece o ID e a senha, né? Porque não tem como botar aqui o ID e a senha. A não ser que eu criasse um texto aqui e tal. Aí até vai. Tem professores que criam um texto e eles botam tanto o link quanto o ID e a senha ali. Oi, prof. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Vamos lá, então. Acho que a gente já pode começar, né, galera? Deixa eu ver quantos integrantes, 18 participantes. Deixa eu ver que horas são. 7h33. Vamos esperar mais 2 minutinhos aí para a galera que tá chegando. Bom dia, prof. Bom dia, tudo bem? Deixa eu ir já abrindo aqui a apostila. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo do livro, tá? Semana passada foi uma aula bem light, bem tranquilo, né? A gente fez uma atividade do Gartic, né? Então foi bem legal, bem produtivo, uma coisa bem diferente, né? Espero que vocês tenham gostado. E hoje a gente dá sequência ao nosso conteúdo, certo? Nós havíamos parado no capítulo 5, certo? Então hoje nós vamos para o capítulo 6. Me corrijam se eu estiver errado. É isso aí? Prof, Pode falar. aquela atividade do caderno de artes que a gente tinha que fazer, sei lá, bandas de pop, de estilo de música. Sim, Tu vai ver? Aham, sim. Foi na semana retrasada que nós fizemos essa, né? Uhum. Deixa eu só aceitar aqui todo mundo. Tchu, 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 tchu.
Sexto ano. Agora sim vai entrar. Ó, e nós paramos no grupo 5. Foi no grupo 5, eu acho. Não, aqui já está muito longe. É no 4. Isso. Grupo 4, histórias dentro da história. Esse o nosso conteúdo de hoje. Cadê? Livro eletrônico. Pronto. 4? Bom, vamos dar um pequeno pause aqui, né? Vou parar de transmitir um minutinho. Tá? Para mim dar uma olhadinha na atividade que eu tinha pedido para vocês. A Isadora vai ser a primeira a mostrar, Isadora. Deixa eu dar uma olhadinha como é que ficou essa tua atividade. Um solo Boa. e 3 bandas. Legal. Pop e 3 pop. O único estilo Muito que eu bom. gostei. Sim. Que era das bandas. A gente estava falando sobre gêneros musicais, né? Uhum. Legal. Quem mais aí fez essa atividade, gente? É importante que vocês façam, tá? Essa não estava valendo nota, mas é importante que vocês tenham no caderno de vocês. Vai lá, Vitor, mostra pra gente como é que ficou aí. Mostra aí, Vitor. Mostra pra gente como é que ficou. Como você pediu, eu fiz 3 gêneros musicais. Aham. Não sei se tá dando pra ver direito. Só vou inverter aqui pra fazer, ó. Pronto. Break. Agora sim. Agora sim. Agora deu pra ver legal. Show de bola. Muito bom. Aqui tem um canal de rap que eu gosto muito, 7 minutos, com Z. E aqui é música de piano. E fiz aqui um Legal. personagem da música de piano. Legal. Muito criativo, Vitor. Muito bom. Muito bom mesmo. É isso aí. Esse é o intuito. Mais alguém fez? Como é que tá o restante do pessoal aí? Nicolas, Larissa, Gabriel, Victor. Como é que estão aí? Vocês conseguiram fazer? Como é que tá? Vou marcar aqui. Vou começar a marcar uns pontinhos positivos aí para quem fizer com pontualidade aí, tá? Então vamos lá, gente. Já que hoje nós temos que dar sequência, né, ao nosso conteúdo. E esse conteúdo... Eu posso te mostrar na aula que vem, porque Eu só agora não. eu tô com a câmera, eu não tô conseguindo abrir a câmera. Pode, sem problema. Eu só não vou mostrar porque o meu tá muito feio. Não, mas não existe isso. Não existe desenho feio e bonito. É tudo uma questão de processos, né? Então, quando a gente não... Também de opinião. a gente tem que ter autoconfiança aí no nosso desenho. Vocês desenham super bem. E quando a gente não sabe, né, desenhar, tudo é um processo. A gente vai treinando e vai deixando ele aperfeiçoando, né? Mas se a gente for ver os pintores aí modernistas, né, as pinturas são até meio esquisitas, né? Depois com, né, os movimentos mais modernos são quadros que não são assim belos, não são desenhos maravilhosos e difíceis, né? Então, não é só isso que conta para fazer uma obra de arte, tá? A estética, não é só a estética que importa. Então, muito bom. Vamos lá. O nosso livro, ele aborda histórias dentro da história, tá, gente? Aqui é o nosso capítulo 6, tá? Deixa eu até ver se é isso, se eu tô certo mesmo, porque agora eu tô fiquei até com um pouquinho de dúvida. Nós estávamos no grupo 3, retratos musicais, isso mesmo, tá? Então, estamos certos aqui, capítulo 6, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre a questão das narrativas, né, gente? Quando a gente fala de arte, né, a gente está falando também de narrativas, a gente está falando de literatura, está falando de uma maneira como a gente conta uma história. Quando a gente pinta um quadro, de certa forma, a gente também está contando uma história, não é verdade? Gibi também. Gibis, exatamente, né? Então, Desenhos. o nosso livro, ele traz aqui essa perguntinha aqui, ó, que é o seguinte: por que nós gostamos tanto de ouvir histórias? Alguém tem algum palpite do porquê que a gente gosta tanto de ouvir histórias e a gente se encanta em tanto com o mundo das histórias, né?
Posso falar? Pode, Zé. Pelo menos na minha concepção, eu gosto muito de ouvir histórias porque a minha curiosidade desperta. Tipo, eu começo a ler uma página desse livro, eu já fico curiosa para saber como que essa história vai terminar. Aham. Como que esse desenho vai terminar, como vai ficar o final. Então, vai Como ficar vai ser esse bom ou enredo? ruim. É a minha Legal, curiosidade. Isa. É bem isso, né? É bem isso. Mais alguma opinião, algum comentário a respeito disso? Não? Então vou continuar, tá? Quando vocês quiserem participar, podem falar, gente. São super bem-vindos aqui para darem a opinião de vocês, tá? Então aqui, ó, o nosso livro, né? Assim, o início que o livro nos traz aqui, né? É exatamente aquilo, o clássico, né? Que Era uma vez, né? Era uma vez uma menina chamada Chapeuzinho Vermelho. Aí o nosso livro ele traz exatamente isso aqui, ó. Esse começo de conto não deve ser estranho a você. Certamente você o conhece. E esse conhecimento se deu por meio de livros, filmes, peças de teatro, ou quando uma pessoa mais velha lhe contou uma história, né? Então, quando a gente era pequeno, a gente sempre foi habituado a era uma vez. Sempre a gente vai começar a contar uma história, né? Se a gente pedir assim para vocês, gente, é a hora agora de vocês criarem uma história. A maioria vai falar, era uma vez, né? Ou Once Upon a Time, né? Até tem uma série na Netflix que se chama Once Upon a Time, né? Once Upon a Time. Eu não sei pronunciar direito, que a professora de inglês vai saber melhor, né? O teacher e a teacher. E isso aqui da cultura ocidental é uma coisa bem característica. Tudo quanto é história começa, era uma vez, né? Pelo menos contos infantis, né? A gente sempre foi habituado a escutar o era uma vez, tá? Tchum. E aí, as histórias, né, elas às vezes vêm acompanhadas de ilustrações, né, como a gente vai ver aqui na nossa próxima página, quer ver? Ó? Gente, nós estamos bem adiantados no nosso livro, tá? No nosso conteúdo, graças a Deus aí estamos bem à frente da grande maioria, né? Então, a gente vai até dar uma certa freadinha, assim, não vamos correr tanto, tá? Que era uma preocupação que o Prof tinha, porque são muitos conteúdos, vocês sabem, né? O livro de vocês é bem completo, bem extenso. Então, agora, como nós estamos adiantados, a gente vai conseguir fazer umas atividades mais práticas, vamos conseguir fazer de maneira mais tranquila o nosso conteúdo. Então, olha só, essa ilustração aqui, ó, tá? Feito pelo Gustavo Doré, tá? Que tá no nosso livro, né? É da Chapeuzinho Vermelho, a versão original, né? Como vocês sabem, eu não sei se vocês já ouviram falar nisso, né? Vocês já devem ter visto vídeo no YouTube falando sobre isso. Mas as histórias infantis, os contos infantis, né? Quando foram escritos pelos escritores, né, da época, eram histórias bastante fortes assim para crianças, né? Então, a Cinderela, né, que é lindo, um clássico da Disney, tirou as partes que eram fortes que estavam escritas no livro, que ela queimava, botava o sapatinho, depois ela colocava o sapato e queimava o pé, né? E o próprio lobo que devorava Chapeuzinho Vermelho, né? Então eram contos assim que tinham histórias bem mais fortes, né? Pode falar, amor. Na Cinderela, pelo que uma vez eu li no conto original, Aham. falava que as irmãs, para caber o pé no sapatinho, cortavam os dedos do pé, só para caber no Isso, sapatinho. exatamente isso, cortava o dedo do pé, né? Então imagina, nossa, isso é assustador para contar para uma criança, né? Mas é que na época as histórias elas eram assim, né? Ela tinha um apelo moral, né? Um apelo de narrativo mesmo que para que as pessoas pudessem entender algumas coisas, né? E aí, claro, depois a Disney se apropriou dessas histórias e fez tudo como se fosse um mundo encantado, tudo muito bonito dela, né? Ô, professor, Pode falar, amor. então todas as histórias da Disney que falam que tem um final feliz, então todas as histórias reais não têm final feliz? Não, ela até tem, até assim, tem de certa forma aquele viveram felizes para sempre, isso é clássico Disney, né?
mas as histórias elas tinham finais, né, que podem ser considerados felizes para uns, né, felizes para uns e triste para outros. No caso da Cinderela, né, é a madrasta que tem um final trágico, se eu não me engano, a madrasta ou as irmãs, né, que acabam cortando os dedos, mas a gente ficava sem os dedos do pé porque queriam, né, colocar o sapatinho da Cinderela, né? E então, nesse sentido, sim, né? A Disney criou aquele negócio Viveram Felizes para Sempre, né? E não mostra os pontos mais fortes narrativos originais, tá? Porque as coisas mudaram, né? As coisas mudaram. A gente está em constante evolução, constante mudança. Não faz mais sentido naquela época. Tudo era muito mais, né? Imagina, nos tempos medievais, as coisas eram tudo mais brutas, né? Brutais, assim. Então, não existia televisão, não existia filmes para fazer Era uma vez e viveram felizes para sempre, né? Até o Era uma vez, na verdade, existia, né? Esse Era uma vez. Mas viveram felizes para sempre, essa coisa assim, Disney? Não, né? Aí já é uma coisa mais recente, né? Porque não dá para vender o sonho, né? Então as histórias vinham as crianças ouviam essas histórias para elas poderem refletir sobre isso, né? De tamanha ganância e egoísmo da madrasta e das irmãs, ao ponto de cortarem os seus próprios pés, cortarem os dedos e ficarem sem os dedos do pé. Então, olha onde a ganância pode chegar. Então, era isso que os contos queriam mostrar. Sempre tinha uma moral da história, né? Então, no próprio conto da Chapeuzinho Vermelho, elas têm uma coisa horrível, digamos assim, uma coisa meio forte, né, que hoje a gente não mostraria, mas elas servem para a gente se refletir, assim, né, aonde vai a crueldade, às vezes, né, a crueldade das pessoas. Bom, quando a gente fala em Chapeuzinho Vermelho, a gente está acostumado de novo com as ilustrações, né, com os desenhos já daquele do Disney, né, que é aquela menina de capuzinho, o lobo assim andando, mas quase como um lobisomem que anda, né? Mas a ilustração do Gustavo Doré, que foi em 1864, né, para retratar a história da Chapeuzinho Vermelho, olha só como já é totalmente diferente, né? O lobo, ele parece realmente um lobo, só é um lobo muito grande, né? Bem grande mesmo, olha só o tamanho da menina. Então, é um lobo bem grande. Não tem nada daquele lobo com chapéuzinho, roupa, né? É um lobo. Tá? E a Chapeuzinho Vermelho, ela tem uma boina ali, né? Ela não tem, tipo, um capuz, né? Ela não tem um... Então, olha só que interessante, né? Como, dependendo da história, você pode ilustrar ela de diversas maneiras diferentes, né? Ó, assim como a mesma história pode ser contada de diversas formas, as variadas ilustrações trazem diferentes significados a ela, né? Se eu não tivesse falado que essa dali era uma ilustração da Chapeuzinho Vermelho, talvez vocês nem identificassem. Vocês nem tivessem ligado os pontos, né? De dizer assim, não, olha, essa imagem aqui parece, sei lá, me lembrou Chapeuzinho Vermelho, né? Então a gente pode expressar uma obra, um desenho, uma ilustração que pode trazer vários significados, né? De maneiras diferentes. A ilustração de Gustavo foi feita sobre o conto original, que traz um fim diferente do que geralmente conhecemos. Ó. Não há caçador e o lobo realmente devora a menina. Se você achou a ilustração a princípio um pouco sombria, talvez agora tenha compreendido por que ela foi elaborada dessa forma. Então, olha só como tem um ar meio sombrio, né, desse lobo aqui, a Chapeuzinho olhando para o lobo aqui, ó, mas a gente nem vê a face do lobo, ó, traz um ar de mistério, uma coisa bem dark, né, porque a história original ele come a Chapeuzinho mesmo, não tem caçador, não tem volta, não tem nada, E por quê, né, gente? Por quê? Porque naquela época, né, imagina, os pais queriam ensinar para os filhos que, olha, toma cuidado com estranhos, não ande sozinho, né? Isso a gente ouve até os dias de hoje. Só que na época eles contavam de uma maneira mais trágica, né? Botavam um medo assim na criança, né? Então, agora vocês já sabem que nem todas as histórias que nós ouvimos, né, tem esses sinais felizes, né? E enfim. Antes mesmo da gente aprender a ler, escrever ou desenhar, costumamos gostar muito de histórias. Já reparou como crianças pequenas gostam de ouvir a mesma história? Isso é muito real, né, gente?
Eu tenho um sobrinho que ele me pede para me contar 1000 vezes a mesma história. Sempre, sempre, sempre. Ele me chama de... Ô, professor, a Ah, minha irmã me traz o mesmo livro mais 500 vezes pra me ler por um dia pra ela. sim, e sabe por quê, gente? E aí vem bastante encontro do nosso conteúdo, que é o seguinte: uma criança, né, ela tem uma imaginação muito forte. Ela tem uma imaginação muito rica, muito grande. Então, para ela, toda vez que tu conta a história, ela interpreta de uma maneira diferente. Olha só que legal. E nós mesmo também, né? Se a gente lê o livro mais de uma vez, uma hora tu tem uma percepção do livro. Quando tu lê a segunda vez, a percepção já é outra, você já tem outro entendimento, né? Você já consegue captar mais coisas, ou a sua imaginação vai para outros lugares. Então, é bem legal essa relação, né? Essa possibilidade. Tá? Então, como eu estava falando aqui, ó. Opa, não tá dando para dar zoom? O que é isso? Ai. Ah, tá indo mais. Gente. Agora o professor foi meio tancinho. Isso pode ocorrer porque cada vez que ele tem contato com a história, consegue entendê-la melhor e encontrar novos sentidos, ó, viu? Exatamente o que o professor falou. Você quis ouvir uma mesma história ou assistir ela várias vezes? Cite exemplos e compartilhe com os colegas. Vocês acabaram de dar um exemplo, né? As histórias nos fazem refletir sobre as vidas e nossa maneira de compreender o mundo. Os contos infantis nos ensinam lições de como obedecer os pais, que eu falei ali, né, de não sair e tal, não mentir, ajudar os outros e etc. As histórias, porque toda história tem uma moral, né, gente? Toda história tem uma moral da história, nem que seja não ter moral da história, mas tem uma moral, né? As histórias que lemos ou ouvimos, ou as histórias que assistimos hoje continuarão fazendo parte das nossas vidas, terão a capacidade de nos fazer pensar, analisar e nos transformar. Na Grécia Antiga, isso ocorria principalmente por meio das histórias dos deuses da mitologia. Vamos conhecer um pouquinho mais da cultura grega, da Grécia Antiga? Olha só aqui o conto do Minotauro, né? Que é uma ilustração, ó. Minotauro, Teseu, né? Ó, Teseu matando o Minotauro num labirinto de Minos, tá? Vocês conhecem a história do labirinto de Minos, a história do Minotauro? Um pouco, mais ou Sim, menos? Então, conheço, mas vamos repassar. o que acontece, né? O Minotauro, tá? Olha aqui, ó. O Minotauro, criatura imaginada pelos gregos, tinha corpo parte de touro e parte homem, né? Porque ele foi transformado por Zeus, assim, que era... vocês vão entender agora aqui na sequência. A história conta que havia um labirinto e a história conta que habitava em um labirinto e ele devorava as pessoas, até finalmente ser morto por um herói chamado Teseu, que, motivado por sua amada Ariadne, filha do rei, desbravou o labirinto para enfrentar o terrível monstro. Era comum os gregos ilustrarem histórias como essa na superfície de vasos de cerâmica. No vaso apresentado, observamos a representação do momento em que Teseu matou o Minotauro. Então, aqui existia um touro, né, que, se eu não me engano, era filha de Zeus, era ela, a mulher de Zeus, aliás. Deixa eu ver se é a mulher de Zeus. Eu acho que é. A mulher de Zeus, ela se apaixona por um touro. Ela gosta muito do touro e aí, como punição, né, transforma esse touro meio homem, meio gente e coloca lá no labirinto para ele ficar lá perdido e nunca mais conseguir sair. E aí ele fica lá no labirinto de Minas, né? E ninguém consegue se livrar lá daquele labirinto, passar por aquele labirinto, porque ele devorava todo mundo, né? E aí Teseu vai lá como uma prova de luta, de força, de mostrar que ele era capaz de ter a filha do rei, né? Então, ele era valente, né? Olha só que legal. Aqui também temos a história do Narciso, né? Narciso era aquele cara que ele olhava para o seu reflexo, se apaixonou pelo seu próprio reflexo, e aí depois que ele se olhou, ele ficou ali paralisado e morreu em frente à sua própria imagem, né? Então, essa também é uma história que tem uma moral da história, que é, né, até que você tem que se amar, mas não ao ponto de se esquecer de todo o resto, né? De esquecer de viver, de olhar as coisas e né? Então ele se apaixonou pela sua imagem e morreu ali mesmo contemplando a sua própria imagem, né?
E a gente pode achar que é exagero, mas isso é muito da vida de hoje, né? Todo mundo fica só postando coisas de si mesmo. Olha só que narcisista é isso, né? Uma pessoa narcisista é isso, né? Então, narcisismo, vocês já ouviram falar isso? É uma pessoa que fala muito de si mesmo, né? É uma pessoa que gosta, só pensa, digamos assim, em si mesmo. É uma pessoa narcisa. Ela não pensa em mais nada. Deixa eu ver que horas são, pra gente não se perder no horário. Tem alguém comendo sucrilhos. Bom, falta 5 minutinhos e eu queria deixar uma atividade para vocês realizarem essa semana, tá? Que eu não vou pedir como caráter obrigatório, porque na semana que vem vocês já vão fazer a P1 comigo e aí vocês vão ter que enviar o trabalho e tudo mais, então eu não vou falar que vai valer nota. Mas eu queria que todos vocês fizessem, que é o seguinte, você vai pensar algum conto, tá? Algum conto que você goste, alguma história, pode ser Chapeuzinho Vermelho, Os Três Porquinhos, pode ser uma história que você conheça. E você vai ilustrar no seu caderno de desenho, você vai fazer uma ilustração da maneira como você imagina a história. Exemplo, tá? Quando a gente assiste o filme do Harry Potter, vocês devem conhecer a história do Harry Potter, né? Quando a gente vê o filme, tu tem aquela ideia, mas quando tu lê o livro, quando eu fui ler o livro, lá que eu comecei a ler, eu tinha um monte de outras imaginações. Então eu imaginava o Harry Potter de maneira diferente, eu imaginava, né, porque era a minha maneira de representá-lo. Então você vai criar uma ilustração, tá? E aí eu vou pedir para que vocês mostrem aqui para toda a turma, tá? Vou anotar na semana que vem quem tá fazendo, quem não tá, vai ganhar pontinhos extras aí no bimestre. Então o que que acontece? Você vai pegar, imaginar uma história, pode ser qualquer ela que seja, tá? Pode ser uma história que está aqui, pode ser a história do Narciso, pode ser a história do Minotauro, não tem problema. Você vai escolher, vai no caderno de artes fazer uma margem e vai ilustrar, vai fazer um desenho ilustrativo, como se fosse a capa do livro, entende? Dessa história que você escolher. Ficou claro? Tem uma pergunta. Oi. É que a maioria dessas histórias, assim, comuns, eu não sou tão fã, então eu posso contar a história de alguma outra coisa que não seja uma história, porém fazer uma história. Como, por exemplo, sei lá, a série de Naruto. Ilustrar Naruto assim, por exemplo. Pode. Ó, não, você imagina assim, né? Você tem a Naruto, você já leu Naruto, né? Naruto é um ótimo mangá, muito legal. A história do Naruto é cheia de até questões filosóficas, assim, bem legais. Então, você vai, tendo em vista aquilo que você sabe do Naruto, você vai criar a ilustração. Vai criar uma ilustração de como você imagina o Naruto, tá? E aí, pelo que você conhece da história, tá? Daí você vai criar a ilustração de como você imagina, né? Mas o que eu tô pensando também é, tipo, que não tem livro ou mangá. Não entendi Algo como. que não... Como, por exemplo, um jogo. Sei lá, Max Steel, por exemplo. Acabei de tirar esse Ele tá perguntando se ele pode usar. Não, tem que ser de alguma história. Não. O tema do nosso conteúdo, esse capítulo, é sobre histórias, né? Histórias dentro da história. Então, por exemplo, você leu a história da Chapeuzinho, ou você leu a história da Alice. Isso, pode pegar esse livro da Poliana ali que ela tá lendo, né? A ilustração ali é bem simples, digamos assim, a gente só vê a silhueta, então fica muito mais fácil dela imaginar como que é essa personagem, né? Então, você vai ler, né? Vai pensar alguma história que ou você conheça ou algum livro que você está lendo, vai ilustrar. Vai criar Pode ser algum anime? Anime? Tem que ser histórias de livros, tá? No caso do Naruto ali, né? Tem um mangá disso, então tem a história dele. Então dá para ser feito, entendeu? Já vou fazer agora. Então tá bom. Então não esqueçam, tá? Desenvolvam essa atividade. Vocês vão mostrar para mim na semana que vem, né? Pela webcam aí. Vocês mostram como que ficou essa ilustração. Não esqueçam, anotem, façam, que semana que vem vai estar valendo um pontinho positivo aí para finalizar o bimestre com os pontos extras, tá? Pode até valer para a prova. Pode ir alguma história de algum jogo? Pode. Se esse jogo tiver um livro, né, por exemplo, né, digamos assim, o God of War é um jogo, né, mas ele tem um livro. Então pode. Entende? Pokémon? Ou se for um jogo que tem uma história por trás dele. Sim, né?
Pode fazer, fazer um desenho sobre uma história mitológica? Pode, claro, com certeza, uma história que você conheça, né? Por exemplo, se você conhece a história você conhece a Odisseia, conhece, Ah, sim, sim. né? Conhece outros contos gregos, a criação, os 10 trabalhos de Hércules, Falando em você Odisseia, vai a ilustrar. Eu gosto Ó, muito de. isso é a muito legal. gente leu. Isso é A muito legal. gente leu no Então, olha esse só que legal. ano. Isso é muito bacana de se fazer, né? Histórias que, por exemplo, assim, o Hércules, né? Se a gente fosse representar os 10 trabalhos de Hércules, é uma coisa que já foi isso ilustrado em desenho, mas foram poucos, né? Então a gente Uhum. consegue, a imaginação nossa está muito mais aberta para a gente desenhar como que a gente imagina que Eu era o gosto Hércules. muito de Caixa de Pandora. Eu acho uma história muito legal. Então, da caixa de Pandora, você pode imaginar como que era a Pandora, você vai fazer esse desenho no seu caderno, ilustrando alguma história. O importante é ser uma história, tá bom? Gente, ó, um beijo no coração de vocês, uma ótima manhã, um bom trabalho dessa atividade ao longo dessa semana. No que vocês precisarem, o Prof está à disposição. Um beijo e até mais. Tchau.